E aí, cara, eu criei, junto com um amigo meu, Pedro Messina, que você conhece, um músico. Na época eu gostava muito de jogar aquele jogo FIFA Soccer. Até hoje todo mundo joga. Não dava pra jogar Agora pela não internet. é mais FIFA, agora é FC. Acabou o convênio com a FIFA. Pra mim vai ser sempre o FIFA Soccer. Agora é crime. EA Sports. Agora é contra a lei. Contra a lei não tem mais contrato. A partir desse ano só. Eu adorava aquele jogo. Eu jogava... Todo mundo que gostava de futebol gostava daquele jogo. E eu jogava aquele jogo. E na época você não jogava pela internet. Você podia fazer uma conexão. Alguns jogos permitiam que você fizesse uma conexão direta, uma conexão dial-up entre o teu computador. Então, o teu computador tinha um modem. Agora sabe. Daí o teu modem discava pra casa da outra pessoa. Aí se ele estivesse lá, ele tinha que estar pronto pra receber. Você conseguia fazer um jogo online. Cara, eu achei aquilo maravilhoso. Achei aquilo, tipo... do Doom também fazia isso. Eu fazia isso com Doom. Eu achei bacana pra caraca. Daí eu falei, cara, eu vou criar um campeonato. Maneiro. E as pessoas vão jogar na internet. Aí eu fui imaginando, eu vou criar a Federação Nacional de FIFA Soccer. Registrei lá, Caraca, FN... 14 anos. 14 anos, mano. Criei aí eu já tinha 15 ou 16, já tava sabendo fazer página. Aí era fnfs.com.br, Federação Nacional de FIFA Soccer. E aí criei o campeonato. O que eu fazia? Eu cobrava pra pessoa se inscrever no campeonato. Sim. Eu não tinha conta bancária. Ia pra conta de quem? Uma carta. Pra conta da minha mãe, não. Minha mãe meio que tipo, não, bote num envelope e mande para a agência. De madrugada, eu e o Pedro, a gente ia pra agência, que daí tinha cada um, ele podia trabalhar no computador e eu no outro, a gente criava a página, criava regulamento, imaginava como ia ser, criava o tribunal da federação pra julgar, porque era na base da confiança, né? Você organizava a tabela e as pessoas tinham um prazo pra fazer aqueles jogos. E daí um tinha que entrar em contato com o outro, você dava o telefone... Tinha que fazer toda uma administração. Depois tinha que criar os formulários. Você montava a tabela de jogos. Montava a tabela. E depois dos jogos, as pessoas tinham que entrar na internet. Ele tinha que dar um print screen do resultado do jogo. E eles tinham que ir num formulário, enviar o resultado. Ele não era obrigado a enviar o print screen, mas ele tinha que ter o print screen salvo para se tivesse uma discussão. Porque acontecia várias coisas. A internet caía, o cara que estava perdendo dizia que a internet tinha dado ruim. Então, tinham jogos que você tinha que definir pelo, tipo, cara, essa história me parece mais realística. Eu tive que criar um tribunal, entendeu? Então, eu criei a federação, o tribunal. Criamos o primeiro campeonato. Foi o primeiro campeonato que tinha... Minto, não foi o primeiro, porque tinha alguns na internet, mas era tudo muito ruim. Eu falei, cara, eu consigo fazer uma coisa melhor. Maneira, eu consigo fazer esse campeonato. É o lance de... Eu sempre falo, que as pessoas ficam procurando a inovação. Eu quero inovar. Talvez renovar é melhor do que inovar. Ver uma coisa que você, tipo, não tá vendo que, cara, isso aqui, mas eu acho que eu poderia fazer melhor. Sim. E daí você faz, entendeu? E eu fiz. Como eu criei a federação, eu falei, cara, eu vou chamar os outros campeonatos para eles serem federados à minha federação. Aí eu falava assim, se você tem um campeonato, você quer se federar teu campeonato meu? Aí eu tinha um ranking, tinha o campeonato e tinha um ranking. Aí se você for federado, você vai poder usar um selinho dizendo que você é federado na federação e o teu campeão vai ganhar tantos pontos no ranking. E aí nunca entrou em contato? Nunca falou assim, cara, você não pode fazer isso. Então, você já tá prevendo que o meu pai previu, que meu pai tinha uma agência de propaganda. Ele falou, Cauê, você tá usando o nome FIFA Soccer. E FIFA Soccer é uma marca registrada. A FIFA é uma empresa gigante, filho. Não vai deixar usar o teu nome. Eu já vi esse negócio fazendo curva ali na frente. E aí, tipo, logo no começo, cara, deu muito certo. Quando começou a propagar, cara, um monte de gente começou a ver, todo mundo queria jogar e logo de cara deu um monte de inscrição, ganhei uma grana ali. Pra mim era muito dinheiro, sei lá, eu cobrava R$10. Mas pra mim, tipo assim, aquele dinheiro que tava entrando na conta da minha mãe, era um dinheiro, maravilhoso, era uma coisa... Eu achei que eu já ia ficar rico ali. É mesmo? Na minha imaginação de criança, com tudo dando certo, eu vou ganhar muito dinheiro. Tinha um jornal esportivo naquela época, que era o Lance. Lance.net. Lance.net. Que depois virou Lance.net. Acho que eles foram comprados, já acabou. Ele não é mais o que era hoje. Porque hoje, todo grande portal tem o nicho de esporte, mas naquela época, eles eram o portal dos esportes. Eu adorava esporte. Lance era famosíssimo. E eu, adorava o Lance. E daí eu recebi um e-mail. O Lance era, na época, o que hoje é aquele Cartola Futebol Clube. Se eu falo pra um jovem era assim... Era maior do que o Cartola. Porque o Lance tinha o bolão também. Tinha o Cartola, mas ele tinha todas as notícias de todos os jornalistas que você tá vendo hoje, de esportivos, que são top, os já mais tem histórias. Antigos passaram pelo Lance. Juca Kfouri, Marcelo Barreto foi meu chefe, tá na Sport TV até hoje. Marcelo Russo tá na Sport TV. Toda essa galera que, se você chegar neles, vai ser maneiro.
Chegar no Marcelo Barreto, foi o meu primeiro chefe que não era meu pai nem minha mãe, entendeu? Sim. Marcelo Barreto foi um cara bacana. Eu recebi um e-mail desse Marcelo Barreto, ele era diretor do Lance. Não sei se ele era diretor, acho que já era ele diretor ou tinha uma posição de relevância grande lá e mandou, meu nome é Marcelo Barreto, eu trabalho no Lance, a gente gostou da tua ideia e a gente queria bater um papo contigo. Queria meio que patrocinar, queria fazer a cobertura do campeonato. Caraca, maneiro. Aí ficou bacana, né? Eu falei, caraca, eu era fã do Lance, né? Tipo, aí eu falei, caraca, eu vou ficar rico mesmo. Tipo, isso é 16 anos. Eu e o Pedro, a gente vai ganhar uma grana, vai ser show de bola. Era você e o Pedro fazendo essa parada. Eu e o Pedro fazendo. Daí meu pai começou a ajudar também. Começou a dar. A gente trocou pra Federação Nacional de Futebol Virtual. E daí, tipo, não, Federação Nacional de Futebol Virtual. Até alguém dizer que é dono da marca futebol, vai demorar, né? Sim. Tipo, e aí o Lance entrou, e daí a gente fez um acordo que o campeonato ia se chamar Copa Lance de Futebol Virtual. Caraca, tu já estava sendo patrocinado. Isso, com 16 anos, cara. Cara, eu não te contei essa história, né? Não, você falou que a tua história eu sei assim, entrei no Lance. Mas daí teve mais, não parou aí. Foi dando Isso passando perrengue financeiro, tá? Agora, assim, o dinheiro tava entrando e minha mãe já tava gastando. Sim. Tava no vermelho, a gente não tinha... Esse dinheiro nem chegava a você. Nem chegou. No final eu tive que pedir desculpa pro Pedro. Porque um dia eu tive que fazer um acerto com ele, falei, Pedro, não o dinheiro se valeu. Eu não consegui, devo isso. Ele sabe que considero ele de irmão. Falei, cara, ele já tinha uma família mais estruturada. A mãe dele era psicólogo, o pai dele contador. Tudo, família toda bacana. Os pais dele, gente boa pra caraca, sempre me trataram super bem. E ele entendeu na boa, tipo, nunca ficou bolado Ainda comigo. Bem, né? Depois eu pude retribuir várias situações. Aí quando virou Copa Lance, aí o que o Lance fez? A gente combinou. O Lance, ele conseguia entrar nos jogos, né? Fazer cobertura. Não, o campeão vai ver um jogo do time no estádio dele, na cobertura do Lance, entrando no estádio. Maneiro, vai ganhar uma camisa do time dele, a gente vai conseguir fazer os jogadores autografarem. Caraca! Aí, na época, o Zais era o patrocinador do Lance. O Zais vai dar uma assinatura anual da internet. Então, assim, o campeão do Rio e de São Paulo, que era onde o Lance tinha os principais, que eu dividia em campeonatos regionais, os campeões regionais jogavam o Campeonato Brasileiro. Vai ter gente que jogou e lembra, porque teve gente... Eu até lembro do nome, é o Wildebrando, Leonardo, dessa época. Tô tão emocionado aqui, caraca. Se você jogou, bota no comentário. É porque a gente fez tanta coisa que você não lembra do começo da história. Sempre aparece, cara. É maneiro. Cara, É porque assim... Aconteceu isso agora, eu contei a minha história e foi lá nos comentários apareceu um cara que estudou comigo em sala de aula. Falou, eu era da sala do Guanabara. Vai aparecer alguém do Lance. Vai. Bota no comentário. Do Lance ou do que jogou a Federação Nacional de Futebol Virtual. Isso aí. Com certeza é mais de 40. É da minha geração. E a gente ficava, cara, trabalhando de madrugada pra fazer. E aí o Lance 16 entrou, anos, Cauê. 16 anos. O que você que tá assistindo aí, talvez você tenha 16 anos agora ou tá prestes a fazer, o que tu fazia com 16 anos, cara? Cara, eu vou te dizer assim, você tá 16 anos e não tá nisso, não se preocupa, porque faz parte também, né? Quase pirei aos 39, tive que rever toda a minha vida. Acho que cada um tem o seu tempo e respeita. Não fica afobado vendo a história de alguém, porque a minha história tem esses... Depois eu vou Tudo contar tem que seu lado bom e seu lado ruim. Burnout que eu tive que repensar muita coisa. Maneiro. Aí, eu tava achando que, eu ia ganhar uma grana, né? O Lance patrocinando. E na minha cabeça, eu já era tipo assim, não, com essa grana eu vou pagar a dívida do meu pai. Era lá na minha cabeça. Maneiro. Nem daria. Era um moleque... Uma conta totalmente errada. Até hoje, minhas contas dão tudo errado. Tipo, minhas expectativas sempre são gigantes, eu tenho que ficar... O Guanabara foi um grande parceiro nesse sentido, de me ajudar a acomodar minhas expectativas. Só que a inscrição custava R$10, era só uma vez, não era uma mensalidade. Né? Não tinha recorrência. O cara se inscrevia no campeonato. Tu nem tinha pensado em recorrência, né? Não, cara, tinha 15 anos, 16 anos. Tava, Mas isso, eu imagino essa ideia vindo de Cacau, vindo do teu pai, falando assim, essa parada de dinheiro bate uma vez só, que tal a gente pensar numa parada de todo mês? Meu pai não era um empreendedor, meu pai era um artista. Meu pai fazia as criações maneiras, mas ele não era um empreendedor. Eu vejo isso vindo de você. Claro, hoje a gente evoluiu bastante, né? Ele foi, enfim, o artista, muitas vezes, ele precisa de alguém com a visão empreendedora, empresarial. Mas nessa época, a agência do meu pai tava quebrando, literalmente, já tava quase todo mundo saindo, a gente já tava vivendo o aluguel da agência. E a minha casa, que eu morava com a minha mãe, que foi comprada com uma herança que ela recebeu, estava indo a leilão também. A gente tava devendo condomínio, vários meses de condomínio. E aí a agência já ia fechar de vez, não tinha nada, e eu comecei a procurar algum trabalho, isso fazendo a FNFV, mas procurando algum trabalho também, porque como eu já sabia mexer muito bem em Photoshop, CorelDRAW, eu era arte finalista. Com 16 anos, cara, já conhecia a gráfica de todos os jornais. O Dia, o Globo, nesses jornais tem uma área que é a área de tráfego. O tráfego é que recebe os anúncios,
Aí eles veem se tá na formatação direito, se tá com a medida certa, se tá com linha de corte. E eu já tinha me especializado, porque eu fechava anúncio pra minha mãe e pro meu pai, cara. Eu fechava. Com 16 anos eu já tinha fechado muito anúncio. Eu acho que não tinha ninguém na minha idade que tinha fechado tanto anúncio quanto eu. E os caras já me conheciam. E aquilo já tinha um valor de trabalho. E eu lembro de eu ter falado pro meu pai, tipo, talvez se eu conseguisse um emprego pra ganhar uns 2 mil, 3 mil, ia ser uma boa, né, pai? Tipo, uma agência quase quebrando, tipo assim, dinheiro nenhum, devendo todo mundo 2 mil, 3 mil, ia ser uma boa, porque eu percebi que, tipo, eu tinha esse skill pra ganhar de algum valor. E assim, proporcionalmente, tu não conseguia esses 3 mil, 2 mil com a confederação lá? Não dava, não era um dinheiro todo mês. Era uma grana todo mês, né? Sim. Tipo, tinha conta chega todo mês. A FNFV foi uma brincadeira que rendeu algum dinheirinho, mas era só um cascalho. Mas te ensinou bastante a empreender e a resolver problema, né? A lidar com o cliente. Em todas as vertentes. Eu estava aprendendo de uma forma bem rica. Legal. Ao mesmo tempo, sendo isso, trabalhando com a minha mãe, trabalhando com meu pai, criando a FNFV. E aí eu começava a hospedar site, comprava alugar servidor. E aí já foi tendo a ideia do hosting. Com 16 anos já comecei a ter a ideia do hosting. Só que como a FNFV teve essa sequência de boas notícias, eu me foquei naquilo. E nos aprendizados que eu estava me dando. E aí, você gostou desse corte? É só um pedacinho da conversa, mas ele faz parte de um podcast muito grande, que é o Experience Podcast. Então, se você quiser assistir o episódio em questão, onde foi dita essa frase, tá aqui aparecendo do lado, mas também tá aparecendo a playlist completa. Vai lá, que tem muita experiência para você.